Fala aí pessoal do Ser Nerd ou Não Ser, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vanzella e hoje nós vamos falar de Invencível. Então se você quer o que dê paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa aquele like e sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo! Não sei se vocês notaram, mas não tem muita gente falando do Invencível, dessa terceira temporada, o que foi muito diferente do que ocorreu na primeira, que foi tipo um estouro. Mas lembrando bem que naquele momento também nós tínhamos The Boys, que tinha surpreendido, apesar de todos os seus problemas militantes, ela tinha surpreendido muito o público. E Invencível, ele veio meio que nesse hype. E agora a gente não tem nenhuma série que ampara essa terceira sessão. E, bom, vamos lá direto às opiniões do que eu tô achando. O Mark, ele tá incrível. Tipo, ele faz tudo que eu espero que ele faria numa série que ela é extremamente violenta. O próprio fato dele ser um ser super poderoso e não baixar a cabeça pro Cersei, já é assim, pra mim eu fico, cara, é isso que eu quero do roteiro, é exatamente isso que eu preciso do roteiro, porque o cara é poderoso e fica baixando a cabeça pra um cara que fica ali usando a família dele. Pô, eu se eu fosse o Mark eu não ia deixar, tipo, eu ia ficar puto, eu não ia deixar, mas de forma alguma. Eu entendo que às vezes acontece algo que é excessivo, até porque ele ainda é muito jovem, tá meio ali desenvolvendo ainda seu aspecto de herói, mas eu acho que o carinha lá, o velhote, ele passa do ponto. O roteiro continua legal, continua interessante, continua aprendendo, continua divertido, pelo menos a mim. Eu acho que agora com o romance do Mark e da Eve se torna melhor, se aproxima mais do que é a história real. Agora teve sim um episódio que eles deram aquela militadinha, que foi o terceiro episódio. E assim, apesar da militada, o roteiro todo ali, ele é bem escrito. Ele não é um roteiro ruim, não é como aquelas militâncias que a gente está acostumado, sabe? Que faz aquele roteiro porcaria e que fica querendo te enfiar a goela abaixo, aquela situação. Não, nesse caso, o roteirista ele consegue fluir naturalmente, que é basicamente assim, vai ter spoiler aqui. Então se você não assistiu a série, sabe que nesse momento eu vou dar um spoiler. Tô avisando, spoiler, spoiler, spoiler. Então, no terceiro episódio, o episódio começa com dois assaltantes de banco. E ali, quando eles estão assaltando o banco, começa a fazer uma retrospectiva da história desses dois supervilões. Mostra eles, a primeira vez que eles pensam em assaltar um banco, mas que eles desistem. Mostra eles numa casa pequena, num apartamento devendo aluguel, eles tentando ir trabalhar, eles sendo mandados embora. Mostra a vida dura deles e que, teoricamente, a sociedade empurra eles para o crime. E fica aí essa militância. E assim, é claro, falando sério aqui, muita gente fica puto com esse tipo de história. Ah, uma vítima da sociedade, né? Então, não vou entrar no mérito político, tenho minhas opiniões e cada caso deve ser avaliado de forma individual. Mas, neste caso ali, a narrativa, ela é toda uma narrativa que traz um drama, mostrando, olha, como a vida é dura, como essas pessoas foram obrigadas a ir para o crime. Só que, em contrapartida, a gente pode argumentar que, beleza, eles com certeza não eram as únicas pessoas ali numa situação difícil, numa situação sem dinheiro, praticamente passando fome e essa coisa toda. E como que eu vou justificar a ação de dois indivíduos, sendo que eu tenho 100 indivíduos que escolheram não fazer isso? Que não escolheram entrar num banco, que não escolheram agredir pessoas. Você está entendendo? Então, eu tenho... essa é o problema. Porque, por exemplo, como que eu vou justificar isso aqui, né, a vítima da sociedade, sendo que outros indivíduos escolheram por não fazer, certo? Então eu tenho aqui 100, 200, 300 indivíduos que escolheram passar pela dificuldade da forma mais difícil e não é fácil, não é uma situação fácil. Então, o episódio começa tentando justificar isso. E eu acho que esse é um problema do episódio, porque bom, eu acho que
militar nesse tipo de coisa, por mais que toda a história vai ter um cunho político, toda a história não vai ter como fugir disso, ainda mais nos tempos atuais, ainda mais nas situações atuais. Mas quando você tira um pouco esse foco, porque se você tirar todo esse episódio, tira todas essas cenas, esse drama do episódio, não muda nada. Simplesmente não ia complementar a história do episódio. Então, eu acho que é desnecessário. Neste momento específico, que a Disney está sendo muito criticada, que várias outras mídias estão sendo muito criticadas devido a essas narrativas de militância, eu acho que para um produto que eu acho bom, um produto que eu aconselho, que é divertido, que é legal você assistir, que são 3 episódios muito legais, tirando exatamente essa exceção, é desnecessário o produtor fazer isso, arriscar o produto dele. Se eu acho que esse tipo de narrativa, ela tem que sumir do mapa? Não, eu acho que ela deve ser continuada, porque existe um público, ainda que pequeno, que vai consumir esse tipo de material, e eu acredito que sim, só que deve ser resguardada as devidas proporções. Se você tem 95... Aqui, gente, veja bem, não se trata de política. E se você se ilude no seu coraçãozinho com uma empresa grande, gigante, está preocupada com o bem social, não tá, velho. A empresa ela tem zilhões de funcionários, ela precisa pagar essa galera. Tudo na vida funciona com ganho, você precisa ter dinheiro para fazer as coisas. Não adianta, sabe? Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, como diria minha avó. Então, essa falsa preocupação, ela acaba só afastando o público do produto. E quando esse público começa a afastar de tudo que essa empresa vende, o que ela faz? Ela fala, não vou mais produzir, estou abandonando, como a gente viu várias empresas, estou abandonando a cultura woke, porque isso daí não tem nada a ver. Não dá lucro, o público se afasta. Então eu acho que devido às proporções, a gente deve produzir todos os tipos de produtos, todos os tipos de mídia. Entretanto, algumas mídias que é para público geral, eu acho que deve ser resguardado algumas dessas questões de militâncias e política, porque isso já tá chato, isso enche o saco, eu só quero ir no cinema e me divertir. Eu só quero ir num show, numa praça, num show, num evento, um show no teatro, e não ter que ficar pensando em militância, seja ela qual for, você tá entendendo? Então esse para mim que é o ponto. Então, foi assim, foi uma cena bem escrita? Foi. Era necessário? Não. Eu particularmente acho que podia ter aproveitado a história de outra forma. Então, mas de uma forma geral, eu tô gostando bastante da série, eu acho que ela tá sendo interessante, ela é muito bem escrita e vamos ver o que acontece nos próximos capítulos aí. Então me contem aí, vocês estão assistindo? Deixa aí nos comentários pra mim e um beijo e até o próximo vídeo.